Olá pessoal, bom dia, boa tarde, saudações. Eu sou o professor Vieira e esse é o canal Antônio Vieira. Estamos dando uma série de aulas a respeito de projeções cartográficas. A última projeção que nós vimos foi a projeção de Mercator, que é usada na construção da carta náutica, na sua modalidade equatorial. E nós vimos que a escala varia muito naquelas regiões afastadas do Equador. Isso é um problema porque as cartas feitas naquelas regiões, principalmente cartas seriadas, cartas de pequenas regiões da costa brasileira ou de qualquer outro lugar onde se vai navegar, elas apresentam grande deformação quando estão afastadas do Equador. Então, para sanar esse problema, vem em nosso auxílio a noção do cilindro secante. Que vem a ser isso? Em vez de adotar o cilindro tangente à Terra, nós adotamos um cilindro de diâmetro menor que o diâmetro do Equador, de tal maneira que seccione a Terra no paralelo médio daquela carta náutica que nós estamos querendo construir. Eu fiz aqui um desenho para adiantar e eu vou procurar esclarecer o que eu acabei de falar. Bom, temos aqui então a esfera representada em escala, a esfera modelo, e uma esfera de raio R. E aqui em verde eu esbocei a situação do cilindro tangente. Estou imaginando que uma carta náutica que queiramos construir, uma região que a gente queira mapear, esteja nessa latitude aqui, que eu vou chamar, eu vou dizer que tenha uma latitude φ0. φ0. Então, φ0 é a latitude desse paralelo de secância. O cilindro aqui em vermelho, então, ele secciona a Terra nesse paralelo de latitude φ0. Logo, ao longo desse paralelo de latitude φ0, nada se deforma. Os comprimentos medidos ao longo desse arco de paralelo são representados ali em verdadeira grandeza, em escala natural, na carta. Vamos deduzir a equação da projeção de Mercator, nesse caso, da secância. Nós já deduzimos a equação da projeção de Mercator no caso da tangência. Bom, vamos então considerar aqui um outro paralelo infinitamente próximo desse paralelo de secância. Então ele vai ter uma latitude, a diferença de latitude entre esse paralelo e este é um dφ. Melhorar aqui, querido. Um dφ, tá aqui. Bom. Temos aqui então um meridiano da Terra, ou que passa, e vamos colocar os pontos A e B ao longo desse meridiano, o ponto A no meridiano de secância, assim, no paralelo de secância com esse meridiano, e o ponto B ao longo desse meridiano que passa por A, nesse paralelo infinitamente pequeno. Vamos considerar um outro meridiano infinitamente próximo desse meridiano que passa por A. A sua diferença de longitude, eu marquei aqui em cima, um d-lambda, para não sobrecarregar a figura. Todas essas longitudes marcadas aqui são infinitamente pequenas, são todas iguais, que é o ângulo entre esses dois planos dos meridianos. Bom, então nós temos aqui, coloquei os pontos A, B nesse meridiano e CD nesse meridiano. AD neste paralelo de secância e BC naquele. Vamos considerar agora os pontos
no cilindro aqui, né, quando nós vamos fazer a carta náutica, esse cilindro secante, ele é desenvolvido no plano. O cilindro é desenvolvido, aqui nós temos o equador, e aqui, esse paralelo de secância, ele é desenvolvido aqui, e esses meridianos que passam por esses pontos são aqui. Então vamos considerar aqui um ponto A minúsculo, coincidente com esse ponto A, um ponto D minúsculo, coincidente com esse ponto D, um ponto B minúsculo, coincidente com o B, e um ponto C minúsculo, coincidente com o C. Esses meridianos aqui, eles são retificados, eles são representados no cilindro por essas geratrizes que passam por D aqui. Esse outro meridiano que passa por I e por E tem essa geratriz. Essas geratrizes, então, estão aqui. Então, esse ponto A no cilindro está aqui, o ponto D está aqui, o ponto B fica aqui e o ponto C aqui. Pronto. Então, nós temos aqui os elementos aqui da projeção. Esse paralelo aqui na projeção, no paralelo de secância, ele tem então a latitude φ0, eu coloquei ela aqui. E esse paralelo aqui, infinitamente próximo desse, ele tem uma latitude φ. Essa latitude aqui, o ângulo com o equador, é φ. Esse ângulo aqui, verde. Eu vou representar aqui, φ, direitinho. Tá ela aqui. Para ter aqui a lei da projeção, vamos então fazer o seguinte. Essa distância do equador até o paralelo de secância, essa distância aqui nós já sabemos que é a latitude crescida daquele paralelo de secância. Essa aqui. E aqui no cilindro, essa distância do equador até o paralelo de latitude φ é a latitude crescida correspondente a essa latitude φ aqui da Terra. Essa distância entre esses dois paralelos, como é infinitamente próxima, aqui é um dy. Pronto. Nós vemos então que esses pontos B e C, quando se projetam aqui no cilindro, eles se deformam. Esse paralelo aqui, esse arco de paralelo, ele se deforma. Esse AD não, porque ele é o paralelo de secância. Vamos então ver o quanto esse paralelo se deforma. Em outras palavras, vamos determinar as equações dos coeficientes de deformação linear. Coeficientes de deformação linear. Nós já vimos o conceito. Então, o coeficiente de deformação linear ao longo aqui de um paralelo vai ser a razão entre um arco de paralelo na projeção e seu homólogo na carta. Então, aqui seria, então, a razão entre esse arco BC, aqui na projeção, e esse arco BC maiúsculo aqui na carta. Esse arco BC aqui, nós estamos vendo que ele é do tamanho do arco AD, aqui quando o cilindro se projetou. Todos esses arcos são desse tamanho. Então, nós podemos dizer que isso aqui também é igual ao arco AD sobre BC. Aqui direitinho. AD, daqui no cilindro, sobre BC. Agora vamos colocar os elementos geométricos ali das expressões. Esse arco AD
aqui, ele corresponde a esse arco aqui de paralelo de secância. Qualquer arco é o produto do raio vezes o ângulo central em radianos. O ângulo central aqui é o incremento da longitude, é um d lambda. E esse raio aqui do paralelo é a projeção do raio da esfera, desse raio R, aqui no plano do paralelo. Quer dizer, esse ângulo aqui é φ0, que será então igual a esse ângulo aqui, fazendo assim um corte. Esse ângulo aqui, φ0, será igual a esse ângulo φ0, e esse aqui é o raio da Terra. Então esse arco aqui, esse cateto oposto aqui, R, ele é o R cosseno de φ0. É o R cosseno de φ0. Aí ele direitinho aqui. Então colocamos aqui o R cosseno de φ0. Tá claro? Tudo direitinho? Tá? Temos o arco de paralelo, que é esse raio vezes esse d lambda em radianos. Então faltou aqui vezes o d lambda. Raio vezes d lambda em radianos. Vai ser esse arco aqui. O R cosseno φ vezes esse d lambda em radianos. E o arco, esse arco, o arco BC, esse arco BC, vai ser a projeção do raio no plano do paralelo BC vezes esse ângulo d lambda. Esse ângulo aqui do paralelo, a latitude do paralelo que passa, desse arco que passa por BC, essa latitude é φ. Então esse raio aqui desse paralelo é R cosseno φ. Então esse BC aqui é R cosseno φ. É esse raio aqui do paralelo de BC. E o arco BC, então, multiplicamos por esse d lambda. Pronto. Então aí nós temos as expressões que já podemos simplificar. Então esse raio cai com esse raio, o d lambda cai com esse d lambda, e o coeficiente de deformação ao longo dos paralelos é dado por essa expressão: cosseno de φ0 sobre cosseno de φ. Esse é o coeficiente de deformação transversal ao longo. Tá bom, deixa eu ligar pro outro telefone. Tranquilo? Bom, então agora Tá ok. nós vamos deduzir, já deduzimos assim, extrair dali o coeficiente de deformação linear ao longo dos meridianos, que para que a projeção seja conforme, nós já sabemos, a deformação ao longo dos meridianos tem que ser a mesma ao longo dos paralelos. Então basta depois igualar o alfa com o beta. Então quanto é o coeficiente de deformação meridiana? É a razão entre um comprimento ao longo do meridiano aqui no mapa, vamos supor aqui que seja esse CD aqui, e o seu homólogo na Terra, que é esse CD. Ora, esse CD, esse arco de meridiano CD, ele é subentendido, né? Ele é do tamanho de AB igual a CD. Esses arcos são subentendidos por um ângulo infinitamente pequeno, o dφ. Esse ângulo aqui, isso aqui é o R, e esse ângulo aqui é o dφ. Um ângulo que subentende esse arco aqui, BC, o arco CD, que é igual ao AB, o arco de meridiano. Então vai ser R dφ. Então esse CD aqui vai ser dividido por CD maiúsculo,
que é igual ao AB maiúsculo. Estamos vendo aqui. Então vamos colocar os elementos da figura, a geometria da figura. O CD aqui na figura, aqui na projeção, lá na carta, é um DY. É um DY. Representei assim aqui como Y, esse eixo vertical, e como X, esse eixo aqui ao longo do paralelo de secância. Está ele aqui. E o CD, então, nós já vimos que é um R de φ. R de φ. Então, nós temos, então, o coeficiente de deformação linear, que é o dy sobre R de φ. Está ele aqui. Bom, prosseguindo, então, para que tenhamos a projeção, basta, então, igualar alfa igual a beta, que é a condição de que a projeção seja conforme. Os coeficientes de deformação ao longo dos paralelos sejam igual ao longo dos meridianos. Então, aqui nós temos cosseno de φ0 sobre cosseno φ é igual a um dy sobre R de φ. Está ele aqui. E daqui tiramos o dy. dy é igual, separando as variáveis, né? Isso aqui é cálculo 1, temos as duas variáveis aqui, vamos separá-las, dy por um lado e o outro por outro. Então ficaria dy é igual R cosseno de φ0 vezes dφ sobre cosseno de φ. dφ sobre cosseno φ. Está ela aqui, direitinho. Vamos botar essa equação aqui em cima. dy é igual R cosseno de φ0 vezes dφ sobre o cosseno de φ. E o dx? O dx é esse pedacinho aqui, o pedaço de x, esse pedacinho aqui é um dx. Esse dx é o comprimento do arco de paralelo, é igual a esse comprimento aqui, A minúsculo, D minúsculo, A minúsculo, D minúsculo. Vai ser o raio desse paralelo aqui de secância, R cosseno de φ0, né? Esse dx seria igual ao R cosseno de φ0 R cosseno de φ0 vezes o d lambda. Pronto. Nós já temos aqui as equações diferenciais da projeção de Mercator no caso da secância. Para termos as equações finitas, fazemos a integração. A solução de uma equação diferencial se obtém por integração. São relações inversas. Vamos integrar, então, essa expressão aqui. Integrando ambos os membros. Integral de dy vai ser igual a integral de R cosseno de φ0 dφ sobre cosseno φ. Podemos fazer uma integral definida ou indefinida. A indefinida, se fizéssemos, teríamos como solução uma família de curvas e teríamos que depois determinar os valores das constantes de integração. Mas nós temos meios
de fazer a integral definida, porque conhecemos os limites das variáveis. Então esse dy, por exemplo, aqui, o y, esse y, ele varia, o y aqui, ele varia desde y0 até y, desde y0 até y. E a outra variável, que é o φ, quando o y aqui nessa integral é igual a y0, a latitude é φ0. Então o limite inferior aqui da latitude é φ0. E quando aqui o y vale esse valor, a latitude correspondente vale φ. Então φ0 de 0 a φ. Bom, estão aqui os limites de integração. A mesma coisa o x. A integral de dx é igual à integral de r cosseno de φ0 de lambda. A mesma coisa. O x vai variar desde um valor aqui, que nós vamos chamar esse valor, aqui é o eixo de x, vamos chamar esse meridiano aqui, vamos dizer que ele tenha uma longitude lambda zero. Lambda zero. Seria a longitude aqui do meridiano de origem, ó. Lambda zero. Esse lambda zero, esse meridiano de origem, pode ser um meridiano qualquer. Pode ser o meridiano central da carta, pode ser o meridiano mais da extremidade direita da carta ou esquerda da carta. É um meridiano qualquer tomado como referência e a partir dali nós vamos marcando o x, as abscissas x. Então, e o outro meridiano aqui que passa por esses pontos aqui A e B, tem uma longitude lambda, e esse aqui, esse meridiano aqui, vou botar aqui para não sobrecarregar, é o lambda mais 1 d lambda. Aqui é o lambda, e esse daqui é o lambda zero. Então o x vai variar de 0, o x é 0 aqui, né? 0, aqui, ou aqui, né? No eixo do x, ele é 0, vai variar de 0 até x. Ele vai variar de 0 até um valor de x. Aqui é o valor de x e aqui vai ser o y de um ponto qualquer. X e y. Se fosse esse ponto aqui, de coordenadas x, y. X e o y. Está aqui, o x estaria aqui. Enquanto o x é 0, e quando o x é 0, a longitude aqui, essa variável da longitude, ela vale lambda 0. E quando o x vale lambda, é correspondente à variável x, lambda 0 a lambda. Pronto, então estão ali os limites das duas variáveis. Podemos então agora fazer a integração. Agora é cálculo 1, tudo direitinho, já não precisamos mais dessa figura, foi só para nos dar esse recurso geométrico para determinarmos as equações. Então agora é cálculo 1. Então nós temos, por exemplo, o x. Integral de dx de 0 a x vai ser x, aqui integrando dx, né? Esqueci de botar o dx está aqui, né? De 0 a x, e do outro membro, isso daqui, ó, r cosseno de φ0 é constante. Ele pode sair fora do sinal da integral, do integrando, né? Então aqui ficaria r
cosseno de φ0, que R é constante, φ0 é constante, e aqui ficaria o lambda de lambda 0 até lambda. Então aqui ficaria o limite superior menos inferior, x menos 0. Ficaria x é igual R cosseno de φ0, e aqui limite superior menos o limite inferior. Está aqui a expressão de x da equação de Mercator do plano de secância, né? Esse lambda menos lambda 0 é em radianos. Depois nós podemos botar para milhas náuticas, podemos botar para outra unidade mais palatável ali, melhor de usar na nossa construção da carta náutica. Então, como é radiano, radiano não tem unidade, é metro sobre metro. Metro sobre metro. O cosseno de φ0 também não tem unidade, é metro sobre metro. Então, esse x terá unidade de R, quer dizer, do raio da esfera modelo, se for a Terra em escala, do raio da Terra, se for ela natural, em natural. Bom, então já temos essa equação diferencial resolvida. O x, então, já está aqui. Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais em cima. X é igual R cosseno de φ0 lambda menos lambda 0. Agora temos que fazer a segunda integral para achar o y. Essa integral aqui, então, vai ser integral de dy, vai ser y de y0 a y, e integrando essa aqui, o r cosseno, esse r cosseno φ é constante, então ele pode sair do integrando, ele vai ficar para fora, então vai ficar r cosseno de φ0, e aqui fica, então, o dφ. Fica a integral, né? Fica a integral de φ0 a φ de dφ sobre cosseno de φ. Está aí aqui. Essa integral aqui, do primeiro membro, é limite superior menos o limite inferior. É y menos y0. É um delta y. Isso aqui é um delta y. E essa integral aqui, que resta fazer, ela já está feita, nós já fizemos. É a integral da secante da latitude, já tem um vídeo só para ela. E já usamos ela na projeção de Mercator no plano, no cilindro tangente. Então, essa integral aqui, eu vou repetir aqui então, y menos y0 é igual a r cosseno de φ0. E aqui nós ficamos, o valor dessa integral é logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2 nesses limites, de 0 a φ. Limite inferior, limite superior. É essa integral. Então, basta substituir aqui dentro desses colchetes o valor de φ e subtrair do limite inferior, que é φ0. Vamos fazer aqui. Y menos y0 igual a r cosseno de φ0, e fica aqui logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2, que é o limite superior, menos logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ0 sobre 2. Pronto. Está aqui a lei de projeção da
de Mercator, né, da projeção de Mercator, considerando o cilindro secante. Então essas duas expressões estão aqui. Então elas aqui, tá? Direitinho. Vou botar aqui para conversar um pouco agora. Y menos Y0, R cosseno de φ0, logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2, menos isso aqui, menos logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ0 sobre 2. Então, elas aqui. Pronto. Então, com isso, já se pode calcular a carta náutica. Então, a carta náutica, por exemplo, vamos imaginar aqui a costa brasileira, né? Está aqui a costa. Vamos supor que quiséssemos fazer a carta náutica aqui de uma região aqui, por exemplo, assim. Essa região. Então, o nosso φ0 seria esse paralelo de secância. Essa região aqui, nós conhecemos a latitude superior, a latitude inferior, a longitude mais à esquerda, a longitude mais à direita. Nós temos o enquadramento dela, o georreferenciamento, por suas coordenadas geográficas. Nós temos. Então, o que nós queremos fazer? É pegar uma folha de papel. Nessa folha de papel, nós conhecemos aqui a latitude superior, a latitude inferior, e conhecemos também a latitude do paralelo de secância. Então, para calcular os meridianos e os paralelos, por exemplo, aqui esse meridiano, com essa latitude aqui, nós vamos marcar aqui um ΔY correspondente a isso. Esse paralelo de secância, eu vou representar aqui como se aqui fosse o Equador. Esse paralelo de secância, nós sabemos a distância dele, a latitude crescida. Quanto é que ele dista do Equador? Nós conhecemos o raio da Terra, conhecemos essa latitude da secância. Então nós sabemos quanto vale isso. Então qualquer pedacinho que nós... de 2 em 2 graus, ou 10 em 10 graus, então aqui seria um φ0 mais uns 10 graus, que fosse, ou 2 graus, que fosse, 2 graus. Então nós teríamos aqui assim, uma latitude igual a essa daqui, φ0, imagina que fosse essa φ0 aqui, uma latitude de 22 graus 00 minuto. Então essa daqui seria 24 graus. 24 graus esse paralelo aqui. Qual seria o valor de y correspondente a esses 24 graus? Ora, nós podemos calcular o y, não é? Nós temos o y, podemos calcular o y para a latitude de 24 graus e tirar esse desse. E marcamos esse daqui, esse valorzinho aqui, ΔY. E vamos marcando para todos os paralelos. Todos os paralelos. Então esse aqui seria 24, a mesma coisa para o 26 e assim por diante. A mesma coisa os meridianos. A mesma coisa os meridianos. Temos então, imagina aqui o meridiano, lambda 1, esse inferior, lambda 1, por exemplo, e nós vamos marcando, teríamos já marcados aqui já temos marcados os paralelos, né? E podemos marcar os meridianos calculando esse x aqui, esse x em relação a esse meridiano aqui, esse aqui, ó. Quero marcar esse meridiano aqui, por exemplo, é um meridiano de 45 graus oeste. Vou marcar o meridiano de 47 graus oeste. Esse é o de 47 graus oeste. Quero marcar. Olha, então é só colocar aqui 47,
que é esse valor menos o 45, bota em radianos, isso aqui é tudo conhecido, esse é o raio da Terra reduzido à escala, e nós temos então aqui esse valorzinho de x. Isso é feito, antigamente era feito assim, ali no pantógrafo, ali na mesa de desenho, o nomógrafo, tudo direitinho. Com o advento da informática, então vieram o sistema de informação geográfica, então existem já softwares que fazem esse traçado aqui, esse traçado. E o que o operador faz, se ele quer uma carta náutica, considerando o meridiano de secância? Ele só informa para o sistema qual é o valor do meridiano de secância e quais são as latitudes extremas que ele vai, latitudes e longitudes extremas, que ele vai querer a carta dele. Introduz aquilo ali via teclado e o software lá dentro resolve essas equações, como eu mostrei vocês aqui resolvendo na mão. É o que o software faz. A caixa pretazinha está lá dentro, é o que ele faz. E tem um outro software ainda, que se a gente quiser depois fazer essa borda, fazer essas escalazinhas aqui, é só fazer a variação em x e em y, por exemplo, de múltiplos lá daquela linha náutica, e ele vai então traçando e fazendo esses desenhinhos lá no plotter, e sai essas escalas graduadas aqui direitinho no borda. Seria uma subrotina chamada borda. Lá na DHN era uma subrotina chamada borda. Então é tranquilo. Coloca lá e tal, pá, e o software faz tudo, né? O operador não fica só assistindo. Agora é interessante fazer um controle, e o controle que é feito lá na DHN é o seguinte: nós temos aqui, calculando, nós temos aqui um x máximo, nós vamos colocando x, temos esse delta x aqui, ó, desde aqui até aqui. A mesma coisa em relação aos y. Vamos traçando os y, temos esse delta y aqui total, tá? Então nós temos aqui, então, reparem só, fazendo um controle do plotter. Temos aqui essa diagonal, isso aqui em milímetros, isso aqui em milímetros. Depois vamos ver como é que se fazia isso em milímetros. Então tem essa diagonal aqui, que é raiz quadrada dessa distância aqui em milímetros ao quadrado, mais essa distância aqui em milímetros ao quadrado. Ainda faz essa diagonal aqui de novo também. Essa diagonal toda fazendo assim para confirmar. Porque o plotter, na hora de imprimir a folha, pode dar um defeito mecânico, alguma coisa, ele dá uma deslizada e dá um defeito na impressão. Então o operador tem que estar atento, com uma régua de aço, ele vai então conferir as diagonais. Então a carta que o plotter lançar ali, se as diagonais calculadas dessa maneira estiverem conferidas, é porque não houve nenhum problema com o plotter. Pronto, isso é uma questão. Agora, outra questão que eu vou levantar aqui, que nós vamos prosseguir na outra aula, é a seguinte. Eu vou apresentar um problema aqui. Ou então vou deixar para outra aula, para não ficar muito grande o vídeo. Na outra aula, vamos analisar a questão da junção das cartas. Tem essa carta aqui, mas nós já sabemos que as escalas variam entre as cartas. A escala é verdadeira aqui na meridiano de secância. À medida que saímos do meridiano de secância, a escala vai variando. Essa outra carta que fica depois dessa vai estar na outra escala. Como é que esses meridianos dessa carta aqui vão ter continuidade com os meridianos da carta de cima e vão ter continuidade com os meridianos da carta de baixo? Entenderam? Como é que vai haver essa continuidade dos meridianos e dos acidentes geográficos? Botando uma carta aqui coincidente, uma carta com a outra, tem que ser assim. Isso é carta náutica. Isso é engenharia cartográfica. Isso é hidrografia de precisão. É assim que se fazem as cartas náuticas. Senhores, se gostarem,
Se gostaram dessa aula, indiquem para outros alunos, para outros colegas de vocês. Deem um like aí, se quiserem ajudar o programa, o canal. E até a vista, pessoal.